Bom dia! No Evangelho deste sexto domingo do tempo pascal, escrito por João, continuamos a escutar o discurso de despedida de Jesus. No domingo passado, a insistência era nas palavras crer, acreditar e confiar, mas o texto de hoje insiste no verbo amar. Confira hoje no Caminho de Vida. Padre Lucas apresenta o quadro Estudo da Fé. Nossa Senhora de Fátima é celebrada no santuário. Você confere ainda o giro de notícias e o quadro Uma Boa Conversa. Está no ar o Caminho de Vida. O nosso programa está começando e nós vamos continuar acompanhando o Padre Lucas com o quadro Estudo da Fé. Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo da fé, acompanhando o Evangelho de São Marcos neste nosso momento de estudo e de aprofundamento da Palavra de Deus. Nos últimos vídeos, nós pudemos acompanhar o início do Evangelho de São Marcos, como também que nos narra o início do ministério de Jesus. Jesus que em Nazaré e na sua região começa a desempenhar o seu ministério e a partir de então começa a alargar este ministério, a pregação do reino, para também outros lugarejos da sua região e também de todo Israel. No vídeo de hoje nós vamos terminar então uma leitura um pouco mais detalhada do capítulo 6º, nós vamos terminar o capítulo 6º, ver o capítulo 7º e dar entrada no capítulo 8º. No final do capítulo 6º, quando nós, no último vídeo, pudemos perceber, de São Marcos apresenta para nós o envio dos 12 em missão, e neste contexto do envio e no contexto do retorno, Jesus fica sabendo da morte de João Batista. João Batista é assassinado como mártir, diante de toda aquela cena no palácio de Herodes, e Jesus, ao saber disso, se entristece, e com a morte do Batista, Jesus assume então uma nova postura diante da sua vida, diante de seu ministério. Após a morte do Batista, Jesus recebe novamente os 12 que foram enviados em missão, e a partir disso começa uma nova fase no ministério de Jesus. Quando os 12 retornam da missão, Jesus já designa para eles uma tarefa. Quando eles voltam em missão e contam tudo aquilo que haviam realizado por conta do anúncio do Evangelho de Jesus e também da autoridade que Jesus havia concedido a todos eles na sua missão, Jesus já percebe que a multidão que o acompanha é uma multidão fiel, porque quer ver os seus sinais, os seus milagres, mas também ouvir as suas palavras. E diante dessa demanda trazida pela multidão que o acompanhava, os 12, voltando da missão, não puderam nem ao menos descansar diante daquela realidade. Para isso, então, Jesus pede para que eles providenciem a alimentação daquele povo. Jesus está, então, preocupado com a fome que eles poderiam ter, porque já estavam acompanhando Jesus por muito tempo. Jesus tem compaixão do seu povo, daquelas pessoas que estavam ao seu redor, e por isso desta compaixão nasce o seu ensinamento, nasce a sua boa vontade, nasce o seu ministério. E diante disso, ele se compadece do povo que o acompanha, e aí Marcos vem nos mostrar então, logo no final do capítulo 6º, a primeira multiplicação de pães. O ritual da multiplicação de pães, ele é comum a todos os evangelistas. Quando todos eles vão narrar este sinal de Jesus, este milagre de Jesus que, com pouca matéria, com pouco pão, com pouco peixe, diante da bênção e da ação de graças a Deus, ele realiza este sinal, todos os evangelistas vão concordar que existe por trás disso um ritual. E qual é o ritual? O ritual que Jesus coloca é justamente este: perceber a necessidade daquelas pessoas que ali estavam, organizar aquela multidão em pequenos grupos para que
todos eles se assentassem na relva, se assentassem nos campos, e a partir disso, então, diante da bênção e da ação de graças que Jesus dá, os apóstolos passam a entregar, a dividir, a partilhar o fruto daquele milagre realizado por Jesus. Por isso, então, que os evangelistas eles são unânimes neste sentido quando dizem que uma numerosa multidão foi saciada diante do grande milagre de Jesus naquele momento. São Marcos, de uma forma especial, nos traz a descrição, o relato de duas cenas semelhantes a essa. Não há apenas uma multiplicação de pães, mas sim duas, que nós vamos ver depois no próximo capítulo. Com essa multiplicação dos pães, São Marcos ele quer mostrar para nós uma face do reino de Deus. Jesus, quando ensina o reino pelas parábolas, por aqueles ensinamentos tão próprios e também tão próximos da cultura de seu povo, São Marcos quer mostrar que o reino de Deus, quando ele é manifestado, sobretudo também nos sinais de Jesus, e no caso aqui neste milagre que ele realiza ao multiplicar os pães, São Marcos quer mostrar que o reino de Deus é um reino incalculável. Ou seja, para nós nos colocarmos diante da atividade e da missão de Deus no seu reino, na sua igreja, todas as nossas ações em prol da igreja, em prol do reino de Deus, elas não devem fazer contas de nada, ou seja, nós não devemos colocar condições, viver o sis, se acontecer isso ou se acontecer aquilo, não. O reino de Deus acontece de forma incalculável, é na abundância, é transbordando de bens, é transbordando de dons, é na generosidade. No final do capítulo 6, nós temos o episódio de Jesus que anda sobre as águas, confrontando assim, mais uma vez, a pessoa de Jesus, o seu poderio e tudo aquilo que ele já havia até então manifestado aos seus apóstolos, com a falta de fé deles. Jesus que, ao andar sobre as águas, diante da escuridão da noite, diante do desespero e também do perigo que o mar proporcionava às pessoas que por ele navegavam à noite, Jesus se manifesta de uma forma gloriosa para os discípulos. E qual é esta forma? Ele anda sobre as águas. Os discípulos têm um coração medroso, sentem medo, pensam que é um fantasma. Mas Jesus chama a atenção deles para mostrar que, diante de todos os sinais que ele estava realizando, aquele também de andar sobre as águas era um sinal de que ele não era apenas um profeta, não era apenas um homem dotado de dádivas de Deus, mas era também o próprio Filho de Deus. A grande dificuldade que a multidão tinha, às vezes, de entender isso, era reflexo também daqueles que eram mais próximos de Jesus. Os apóstolos tiveram uma grande dificuldade de, diante dos acontecimentos, de diante dos sinais que Jesus dava, de crerem que realmente Jesus era Filho de Deus. Mas Jesus vai aos poucos, mostrando que o caminho da fé, que o amadurecimento que nós devemos ter na nossa fé, é um amadurecimento que vai acontecendo aos poucos. É um processo. Da descrença para a crença existe um caminho e, na maioria das vezes, este caminho é árduo. Iniciando o capítulo 7 de São Marcos vem apresentar para nós Jesus em um embate talvez um dos mais importantes com os fariseus. Jesus aqui vai discursar em meio aos fariseus, em meio aos homens da lei, para mostrar a eles a real importância sobre aquilo que é realmente necessário para a salvação. Os fariseus, os homens da lei, eram os grandes responsáveis por fiscalizar o povo diante das condutas religiosas. Se tinha a lei, se tinha os preceitos, os mandamentos, e todo o povo de Israel era obrigado, de acordo com a sua fidelidade a Deus, a viver os mandamentos. E os fariseus fiscalizavam. Eles tomavam conta mesmo realmente das pessoas e das suas condutas, principalmente quando elas estavam em ambientes públicos, para orientar, mas ao mesmo tempo cobrar o cumprimento fiel da lei de Deus.
E aqui Jesus vem diante disso para apresentar uma nova proposta. Jesus aqui não está apenas preocupado com a lei no seu aspecto externo, mas Jesus está preocupado com aquilo que ela pode interferir no coração humano de uma forma interna. E a discussão que São Marcos traz no capítulo 7 é justamente a ideia do puro e impuro. Nós temos que lembrar que São Marcos está apresentando também os costumes judaicos para uma comunidade, para um povo que não nasceu no judaísmo, que é o povo da comunidade de Roma, um povo pagão. Então São Marcos aqui também está descrevendo um pouco da cultura do povo de Israel. E aqui Jesus se coloca então neste embate. O que torna o homem impuro não é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele ingere enquanto alimento, enquanto bebida, se assim podemos dizer. A preocupação dos judeus, dos fariseus, era principalmente em relação aos alimentos, como alimentar-se, rituais de higiene, rituais de lavagem antes e depois das refeições. Não. O que Jesus quer mostrar aqui é que o que é mais importante do que isso, o que é mais importante para que o reino de Deus aconteça na vida da pessoa, na vida do crente, não é apenas o cumprimento externo da lei, mas aquilo que vem de dentro. Então vem aquela sentença célebre de Jesus, que afirma que o que torna o homem impuro não é aquilo que entra nele, não é aquilo que ele ingere, não é daquilo que ele se alimenta, mas sim aquilo que sai do homem, aquilo que sai do seu coração. E como nos diz o próprio Senhor no Evangelho, é do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, tudo aquilo de mal que o pecado implica na nossa vida, isso sim nos torna impuros. Por isso que a mudança de Jesus é uma mudança radical, porque ela acontece de dentro para fora. O homem ele manifesta o seu comportamento não mediante aquilo que acontece exterior a ele, mas sim aquilo que acontece de dentro para fora, é do coração. Por isso que a proposta de Jesus ela é mais difícil de ser aceita, ela é mais difícil de ser vivida, porque ela implica uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de convicção, que às vezes aqueles que se preocupam com os fatores externos não conseguem viver plenamente. A intenção do evangelista, que logo em meados do capítulo 7, é realmente mostrar que o reino de Deus ele é expansivo. Como assim expansivo? Os horizontes do reino de Deus não mais apenas vão se conter na cultura e na religião judaicas. Jesus foi profetizado por muitos profetas, por todo o Antigo Testamento, foi esperado por muitos. E o povo de Israel, os judeus, eles tiveram o privilégio de receber por primeiro essa graça manifesta de Deus. Mas, pela dureza de seus corações, como nós bem sabemos no Evangelho e na história, eles não acolheram esta graça de Deus em Jesus Cristo. Por isso, então, o reino de Deus começa a se expandir também a outras culturas, a outros povos. São Marcos aqui vem relatando no seu Evangelho Jesus indo ao encontro de pessoas e de culturas que, mesmo fazendo parte do território de Israel, estavam totalmente alheias à cultura que se vivia na religião do povo judeu. E logo no capítulo 7 nós vamos então perceber Jesus curando, não é, a filha da mulher Sirofenícia, uma menina que estava presa às amarras do mal, às amarras do demônio, e a mulher Sirofenícia pede a Jesus o dom da graça, pede a Jesus o dom da libertação de sua filha. Jesus, ao vê-la pedir a graça para a sua filha, que estava presa, cativa por um espírito impuro, Jesus disse: deixa que primeiro saciem os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher Sirofenícia responde: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. E Jesus lhe disse: por causa desta tua palavra, vai, o demônio saiu da tua filha. É uma profissão de fé. A mulher Sirofenícia não pertencia ao povo eleito do Senhor, mas mesmo assim reconheceu que a grande graça de Deus derramada em Jesus Cristo e no seu ministério
ela ultrapassava os limites da fé judaica, ela ultrapassava os limites da revelação àquele povo, e ela creu. Creu que Jesus poderia também, na sua vida, mediante a sua profissão de fé, intervir diretamente na sua realidade. E foi aquilo que aconteceu. Então, São Marcos já mostra que os pagãos, as pessoas que não estavam ali naquela realidade religiosa, também podem se tornar agraciados diante da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. No final do capítulo 7, a partir do versículo 31, nós vamos ter o encontro de Jesus com um surdo gago, um surdo mudo. E neste encontro também Jesus vai realizar a cura deste homem. Interessante que no Evangelho de São Marcos, Jesus prioriza duas faces de seu ministério. Primeiro, a pregação. Jesus é o homem da palavra, é o homem que anda, é o homem que vai ao encontro das pessoas para apresentar-lhes uma palavra de libertação. Embora nós não tenhamos, às vezes, grandes sermões no Evangelho de São Marcos, tirando aquela parte das parábolas. Mas Jesus é um homem da palavra, da pregação. Só que no ministério de Jesus, a outra face também que aparece de uma forma destacada para nós é a face da cura. Jesus é um homem que cura, Jesus é um Deus que vai ao encontro das pessoas para tirar-lhes da sua limitação, para tirar-lhes da sua necessidade. E no final do capítulo 7, então, Jesus vai curar este surdo gago, este surdo mudo, na região da Decápole. E aqui São Marcos vai citar para nós que Jesus também andou pela Decápole. O que era Decápole? A Decápole era uma região a leste do Rio Jordão, onde se tinha ali 10 cidades que estavam totalmente imersas, inseridas na cultura grega. Eram cidades que não tinham na sua constituição a cultura judaica, mas estavam bem apegadas à cultura grega. E aqui nós podemos lembrar de algumas cidades que não são conhecidas no contexto do Novo Testamento. Damasco, Gerasa, onde Jesus, nos capítulos anteriores, também foi e realizou lá a expulsão do demônio do corpo de um jovem, e também a cidade de Filadélfia. Por isso que São Marcos já vai mostrando que Jesus vai desempenhando o seu ministério nas cidades que estão além Jordão, a leste do Jordão, cidades que, pela revelação judaica, pela identidade enquanto povo de Israel, não seriam talvez contempladas pela mesma graça de Deus do que as outras cidades contidas no contexto de Israel, da Judéia e daquele centro ali do povo de Israel. O início do capítulo 8 de São Marcos é marcado pela segunda multiplicação dos pães. Embora haja uma variação nos detalhes, nas quantidades, a segunda multiplicação dos pães é praticamente o mesmo relato da primeira, com a mesma intenção, com a mesma finalidade. Jesus se compadece daquelas pessoas que o seguiam durante a sua pregação. E nos destaca o evangelista que estas pessoas caminhavam com ele em torno de 3 dias e não haviam se alimentado. Por isso Jesus se preocupa com a dignidade da vida. Por isso Jesus se preocupa com a dignidade e com a qualidade de vida daquelas pessoas que já por algum tempo conviviam com ele, ouvindo as suas palavras e testemunhando tudo aquilo que ele havia realizado. Diante de todos estes sinais e obras realizadas por Jesus, os fariseus e outros homens que estavam ao seu redor exigiam dele provas de sua autoridade, em nome de quem ele fazia aquilo. E Jesus, por vários momentos, vai mostrar que a sua autoridade é uma autoridade que provém do Pai, que provém de Deus. O problema é que Jesus, no início do capítulo 8, vai estar um tanto quanto irritado diante da incredulidade destas pessoas e principalmente da incredulidade dos seus apóstolos. Mesmo vendo toda a situação da multiplicação dos pães, das 2 multiplicações dos pães, Jesus se mostra um tanto quanto irritado diante diante da resposta que os seus apóstolos dão a ele quando ele vai explicar o sentido do seu ministério. Por isso que aqui São Marcos vai ilustrar este caminho, este processo do amadurecimento da fé,
a partir do versículo 22 do capítulo 8. No capítulo 8, de 22 a 26, nós vamos ter a cura do cego de Betsaida. E aqui Jesus vai mostrar para eles que o processo do amadurecimento da fé é o mesmo processo que acontece na vida de um cego que é curado. Primeiramente, Jesus aplica a sua saliva aos olhos do cego. E a partir disso, o cego começa a enxergar imagens turvas, né? mostrando os homens que eles parecem árvores que andam. Jesus, a partir disso, continua o processo da cura e logo depois que Jesus intervém com a sua bênção na vida daquele cego, ele começa a enxergar plenamente. Esse é o caminho que às vezes nós vamos fazendo com a nossa fé. E é o mesmo caminho que os discípulos estavam fazendo mediante o ministério de Jesus. Por isso que nós, então, agora, encerrando esta primeira parte do capítulo 8, nós olhamos para todos os capítulos iniciais do Evangelho de São Marcos e conseguimos perceber realmente esta identidade de Jesus que vai se revelando aos poucos na vida da igreja, que vai se revelando aos poucos na vida dos seus apóstolos. E isto é para nós também um incentivo na nossa caminhada de fé. O conhecer a Jesus Cristo, o entender da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso propósito inicial para este momento formativo, ele vai acontecendo na medida em que nós vamos caminhando com ele e enxergando pelos seus sinais e pela sua obra quem de fato ele é. Por isso que às vezes demora, por isso que às vezes é difícil, por isso que às vezes nós não compreendemos, mas nós somos convidados por ele a nos aproximarmos dele para entendermos melhor tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nos é apresentado pela fé. Que Deus abençoe você e que você continue firme neste nosso propósito de conhecer mais a Jesus Cristo segundo o Evangelho de São Marcos. Nós vamos para um pequeno intervalo e na volta você confere como foi celebrada Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa paróquia e o Giro de Notícias. Há muito tempo a Igreja considera que os meios de comunicação devem ser considerados como dons de Deus. Esta verdade já nos foi anunciada pelo Papa Pio XII. E, hoje, mais do que nunca, nós sentimos e confirmamos esta realidade. Como têm sido úteis os meios de comunicação para que nós possamos chegar até você com as nossas celebrações, com as nossas orações, com a nossa evangelização. Por isso, a paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, pensando, refletindo, acaba de criar mais uma ferramenta de comunicação para levar até você, prezado internauta, as celebrações de nossa paróquia, colocando em prática a passagem do Evangelho que diz: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Marcos 16:15. Está no ar o novo canal do YouTube da Paróquia de Matosinhos. Se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. O Caminho de Vida está de volta e você confere agora como foram as celebrações em honra a Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa paróquia. Na noite de terça-feira 12, aconteceu no santuário a celebração da Santa Missa e o momento mariano em devoção a Nossa Senhora de Fátima. No momento mariano, foi meditado as 7 alegrias da Virgem Maria, a anunciação do anjo, a visita a Isabel, o nascimento de Jesus, a ressurreição de Cristo, Pentecostes, a assunção aos céus e a coroação como rainha do céu e da terra. O momento foi encerrado com a coroação da Virgem Maria.
quarta-feira, dia 13, a paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos celebrou a Virgem Maria com o título de Fátima. Dentro da programação, aconteceu a recitação do terço às 15 horas. Às 18h30, foi celebrada a Santa Missa Solene, presidida pelo nosso pároco, Padre José Bittar, e concelebrada pelo vigário paroquial, Padre Lucas Alerson. Logo após, o pároco fez a consagração a Nossa Senhora. Confira agora o Giro de Notícias. Hoje, dia 17, é o domingo do dízimo. Sua contribuição poderá ser entregue na Secretaria Paroquial. Seja um dizimista, procure a Secretaria Paroquial. A Pastoral da Comunicação da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos leva até você, através dos meios de comunicação, as celebrações ao vivo, direto do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Reze conosco sem sair de casa. As transmissões são feitas pelo Santuário de Matosinhos, Facebook, pela TV Campos de Minas, pelo canal do YouTube do Santuário de Matosinhos, pela Rádio Emboabas FM 92.7 e pela Web Rádio Recanto de Minas Gerais. Você pode retirar na Secretaria Paroquial os folhetos litúrgicos para você acompanhar de casa as celebrações da Santa Missa. Novena Perpétua de São Peregrino, toda terça-feira após a Santa Missa das 18h30. Oração do Santo Terço, toda quarta-feira às 18 horas. Reze conosco. Adoração Eucarística e Bênção, toda quinta-feira às 18 horas. O Papa Francisco propõe a todos redescobrir no mês de maio a beleza de rezar o terço em casa. Rezem em família. Campanha da Pintura. O Bom Jesus merece uma casa nova. Faça sua doação, qualquer valor. Deus abençoe e recompense sua generosidade. Ninguém está autorizado a pedir em nome da paróquia, somente a mesma. Entregue a sua doação na Secretaria Paroquial. Desde já, o nosso muito obrigado. Próxima terça-feira, dia 19, tem início o Tríduo, em honra a Santa Rita de Cássia, aqui no Santuário. E no dia 23, sábado, início do Jubileu Extraordinário do Divino Espírito Santo. A partir deste dia, a celebração da Santa Missa será às 18 horas. Estas e outras notícias podem ser encontradas na internet nos sites www.santuariodematosinhos.com.br, www.diocesedesãojoaodelrei.com.br, na página do Santuário no Facebook ou pelos telefones 3371-5224 e 3371-1011. O Caminho de Vida vai para o último intervalo. Na volta você confere o quadro Uma Boa Conversa. Há muito tempo, a Igreja considera que os meios de comunicação devem ser considerados como dons de Deus. Esta verdade já nos foi anunciada pelo Papa Pio XII. E, hoje, mais do que nunca, nós sentimos e confirmamos esta realidade. Como têm sido úteis os meios de comunicação para que nós possamos chegar até você
com as nossas celebrações, com as nossas orações, com a nossa evangelização. Por isso, a Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, pensando, refletindo, acaba de criar mais uma ferramenta de comunicação para levar até você, prezado internauta, as celebrações de nossa paróquia, colocando em prática a passagem do Evangelho que diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Está no ar o novo canal do YouTube da Paróquia de Matosinhos. Se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Estamos de volta com o nosso último bloco. Você confere agora o quadro Uma Boa Conversa com o Padre Rondinelli. A pandemia do novo coronavírus fez com que uma mudança de hábito fosse imposta ao povo brasileiro, evitando aglomerações e mantendo o isolamento social. Na impossibilidade de participação presencial das celebrações de missas e demais ritos, as transmissões pelos meios de comunicação ganharam mais relevância, tornando a Pascom uma pastoral em evidência. Quer saber mais? Venha comigo em uma boa conversa. Antes de começar o vídeo, já aproveita, deixa seu like e inscreva no nosso canal, viu? A conversa de hoje é com o Padre Rondinelli Cristino, ele que é assessor diocesano da Pastoral da Comunicação. Padre Rondinelli, fala pra gente como o senhor vê agora o trabalho da Pastoral da Comunicação, que se tornou uma pastoral de evidência na igreja durante esse período de coronavírus, de pandemia. Com certeza, Lucas. A gente percebe que esta pandemia que está aqui tão próxima a nós, com tantos casos, dentro da nossa Diocese de São João del Rei, Estado de Minas Gerais, enfim, como em todos os outros lugares aqui no Brasil e fora do Brasil, a pandemia provocou, nos obrigou a viver um isolamento social. Muitas pessoas impedidas de exercer o seu trabalho, quantos locais de trabalho a gente percebe que estão fechados, só aquelas atividades que são consideradas aí essenciais, para a manutenção da vida, quantas pessoas estão em casa, não podem trabalhar, e também viver a prática religiosa da fé, sobretudo neste tempo de Quaresma, de Semana Santa que nós vivemos e agora o tempo pascal. As pessoas foram impedidas da sua prática religiosa de forma comunitária, de ir à missa, de participar das celebrações da comunidade, nas igrejas, muitas igrejas fechadas para o culto e a participação do povo de Deus. É nesse sentido que a gente percebe a atuação fortemente da Pastoral da Comunicação, se valendo dos veículos de comunicação, de rádio, TV, de páginas do Facebook, canal de vídeos do YouTube, para levar até a casa das pessoas, a igreja doméstica, incentivando a viver uma outra dimensão da vivência cristã comunitária, que é a igreja doméstica, a igreja em família, e lá celebrar, atualizando o mistério, vivendo a cada semana a sua espiritualidade neste tempo em que estão impossibilitados de estar reunidos nos templos que são as igrejas. Padre, o trabalho da Pastoral da Comunicação não surgiu agora, já tem mais tempo e vem gradativo o caminhar da igreja junto com os veículos de comunicação. Como é isso, essa presença da pastoral? Sim, a igreja ela se posiciona de uma forma diferenciada diante dos meios de comunicação, desde aquele decreto intermirífica, de autoria do Papa Paulo VI, Concílio Vaticano II. Este decreto é que nós podemos bem dizer que abre as portas da igreja, que faz com que a igreja se posicione de uma forma diferente diante dos meios de comunicação. Naquela época, o teatro, o cinema, o jornal, A igreja, então, deixa de ver os meios de comunicação, esses veículos de comunicação, como um inimigo a ser combatido, mas os vê como verdadeiros aliados
como verdadeiros areópagos, aonde a igreja deve se posicionar, aonde deve se colocar para também anunciar a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. E padre, mesmo tendo vários documentos, mesmo mostrando várias evidências que a comunicação é uma ferramenta de evangelização, ainda existe limitações, existe ainda pessoas que resistem a esse pensamento, trabalhar com a comunicação? Sim, porque os meios de comunicação ele tem um papel, porque ao mesmo tempo que a gente percebe o anúncio da verdade, da coerência, daquilo que verdadeiramente é o certo e a verdade, os meios de comunicação, eles também podem ser utilizados para aquilo que nós falamos tanto hoje, né? Uma linguagem bem moderna, as fake news. Muita coisa ruim também sai dos meios de comunicação. Então, devido a essa insegurança, essa incerteza, a exposição que os meios de comunicação colocam para aquele que nele se posiciona, eu acredito este certo medo, você fica sempre assim, meio que inseguro diante daquilo que os meios de comunicação podem levar, as consequências daquilo que você fala, daquilo que você se posiciona nos meios de comunicação, porque a interpretação por parte das outras pessoas, ela pode ser muito diferente daquilo que verdadeiramente você se posicionou. Então eu acredito que devido a essas consequências do aspecto positivo, negativo, das fake news, que os meios de comunicação comportam, né? Podemos dizer assim, um paradoxo daquilo que é bom e que é ruim, ainda traz uma certa insegurança. Por isso, muitas pessoas ainda insistem a não se utilizar dos meios de comunicação para fazer deles instrumentos de evangelização. Mas vejo um ponto muito positivo com esta pandemia. Com a graça de Deus, a gente tem percebido a necessidade de se utilizar dos meios de comunicação para chegar até os nossos fiéis, os nossos paroquianos. Estão em sintonia com a igreja no mundo, com a vocação do Papa Francisco, aqui no Brasil, em sintonia com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os decretos, né, diocesanos. Nosso bispo incentiva então que nós, padres, que as nossas paróquias, se utilizem desses meios de comunicação para celebrar a fé. Então, mesmo impossibilitados de reunir a igreja eclesial, comunidade, a cada domingo, a cada dia da semana, na igreja, no templo espiritual, a edificação, que é a igreja, através dos meios de comunicação. A igreja, então, chega até a sua casa, chega até o local de trabalho do outro, chega até os hospitais, né? Quantas pessoas se encontram hospitalizadas neste momento tão difícil de enfermidade. Então a igreja continua a sua missão de evangelizar, de anunciar. E aí nós percebemos a beleza da pastoral da comunicação. São eles, muitas vezes profissionais, outras vezes amadores, que de uma forma ou de outra vão encontrando meios, recursos para que a evangelização então aconteça. Que a dinamicidade da igreja continue acontecendo mesmo nestes tempos de isolamento social. Padre, o senhor acredita que passando esse período de pandemia, o despertar, a motivação do trabalho da comunicação vai dar seguimento? Acredito que sim, Lucas. Até porque os nossos padres, né, os párocos, os padres da nossa diocese de São João del Rei, sobretudo, e não só aqui na nossa diocese, né, mas de maneira geral, aqui no Brasil, quando a gente entra no Facebook, quantas são as paróquias que estão se utilizando dos meios de comunicação? É nesse momento que eu tenho a certeza que muitos estão tomando consciência da importância que é a pastoral da comunicação. Eu faço essa pergunta, padre, porque em muitos lugares, não só aqui na região da Diocese de São João del Rei, com a situação da pandemia, muitas paróquias que não tinham trabalho passaram a realizar. Sim. Né? Tiveram que se organizar até de forma rápida para conseguir levar a boa comunicação, a evangelização para a casa das pessoas. Justamente. E a gente vai percebendo a alegria daquele agente da pastoral da comunicação, daquele pasconeio que está ali por trás das câmeras, né? Por exemplo, no Facebook, está transmitindo uma live e vai vendo ali os comentários, né?
vendo crescer a audiência daquela live, quantas pessoas que são atingidas, distantes, os testemunhos, próximas, os testemunhos, as intenções. Então a gente vai percebendo a eficácia do trabalho da pastoral da comunicação, que se torna também ali um evangelizador. Por quê? Porque através dos instrumentos da comunicação, das mídias sociais, ele faz com que aquela pessoa que se encontra distante ou próximo viva, atualize, faça memória daquele mistério que está ali sendo celebrado naquele momento. Então acho que esta pandemia, apesar de todos os aspectos negativos, de tantas mortes, de tanta tristeza, de tanta perda, de tanto isolamento social, de tanto distanciamento físico, um dos pontos positivos para a vida paroquial é a importância dos meios de comunicação, da pastoral da comunicação, que foram com certeza instrumentos essenciais para chegar ao coração de cada paroquiano, né? Distante ou próximo. Sem dúvida, padre. E falando no trabalho da pastoral da comunicação, do pasconeiro, se aproxima o Dia Mundial das Comunicações, né? Uma relação do Papa com todas as pessoas, né? Todos os agentes da pastoral, que encaminha uma mensagem, que abre a mente das pessoas e possibilita uma grande reflexão, né? Sim, a cada ano, né? Desde quando iniciou a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é justamente um dia para celebrar a importância dos agentes da pastoral da comunicação, para valorizar os veículos de comunicação que existem, seja eles da igreja ou não, né? Sejam as mídias sociais, né? Tanto as TVs e tantas mídias sociais que nós temos hoje. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é um dia para celebrar estes instrumentos que nós temos aí à disposição, né? Para anunciar a verdade, a autenticidade, para anunciar a boa notícia. Então, desde o primeiro dia, todos os anos, o Papa ele envia uma mensagem para celebrar esse dia, com um tema específico, para motivar o dia de celebração. Essa mensagem é sempre anunciada na festa de São Francisco de Sales, que é o patrono de todos os jornalistas e comunicadores por ocasião do seu dia, no mês de janeiro. E na festa da Ascensão do Senhor se celebra então o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E interessante a gente perceber por que no dia da Ascensão do Senhor. No dia da Ascensão nós celebramos o coroamento da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que foi com certeza a melhor de todas as boas notícias a serem anunciadas. Ele que veio realizar aqui o admirável comércio da salvação, esse Deus que se humaniza, que vive aqui no meio de nós, que se faz um de nós, que arma sua tenda aqui no meio de nós para conosco conviver, que nos salva através do mistério da redenção, dando a sua vida por nós, que morreu, que ressuscitou. Esse Jesus então sobe para junto de Deus, terminando a sua missão, cumprindo a sua missão, mas nos deixando um grande encargo, uma grande missão, de sermos nós os continuadores da propagação daquela boa notícia que ele veio anunciar. E como que isso acontece? Isso acontece através do dinamismo, da força que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Por isso, logo que celebramos a festa da Ascensão, próxima semana é a festa de Pentecostes. Então, o Espírito Santo de Deus, que agindo em nós, nos convida a sermos os continuadores da revelação da boa notícia que Jesus veio trazer a cada um de nós. É a melhor de todas as comunicações que nós podemos anunciar. Ele que é caminho, que é verdade, que é vida, ele é o modelo de toda a mensagem que deve ser anunciada. Esse ano, por exemplo, o Papa Francisco nos convida a celebrar meditando a nossa vida que deve ser contada como uma bonita história. A nossa vida é uma história que deve ser contada, anunciada e que deve permanecer na nossa memória. Nós, como seres humanos, somos necessitados de contar a história, de viver a nossa história, de sermos personagens, protagonistas da nossa história. Vemos na nossa história e na história dos outros personagens importantes
que nos faz bem viver a nossa vida. Então acredito que não por coincidência, mas por providência de Deus, neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo desta grande pandemia mundial, o Papa Francisco se faz muito atual com esta mensagem, nos convidando a tecer a história da nossa vida de uma forma diferente neste tempo de pandemia, não ficando apenas preso ao aspecto negativo, destruidor da morte, das perdas, mas também enxergar nessas páginas da nossa vida a providência de Deus, a presença de Deus que caminha conosco, que não nos deixa perecer, que enche a nossa vida de sentido, Então, o Papa Francisco, na sua mensagem, fala que a nossa vida, o tecido, a tessitura da história da nossa vida é marcada por várias linhagens, por várias nervuras, de coisas bonitas, de coisas não tão bonitas, de dor, de sofrimento, mas de dor e sofrimento que também tem gosto de vitória e de ressurreição. Então, que nós possamos viver bem este tempo de pandemia, celebrar de uma forma diferente o Dia das Comunicações Sociais, cada um valorizando a sua pastoral da comunicação, cada padre, sacerdote, agradecendo a Deus pelos meios de comunicação e por os agentes da pastoral da comunicação presentes na sua paróquia, na diocese, aquelas paróquias que não têm, ser ele o incentivador primeiro, do trabalho da pastoral da comunicação e, sobretudo, levando aos nossos irmãos, que nós conseguimos alcançar através dos meios de comunicação, a necessidade de tecer uma página bonita da nossa história, mesmo diante deste tempo de dor, de sofrimento, de morte, de isolamento que esta pandemia tem trazido a cada um de nós. E padre, nessa última fala, o senhor destacou os continuadores da propagação da boa notícia. Para encerrar nossa conversa aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especificamente para os agentes da pastoral da comunicação, eles que estão à frente nesse período de pandemia, todos os dias, fazendo transmissões. Mensagem. Então a você, meu prezado irmão, prezada irmã, pasconeiro, colaborador aqui da nossa Diocese de São João del Rei. Primeiramente, a minha palavra de gratidão a você, por esse trabalho que você exerce com tanto afinco, dedicação, na sua disponibilidade, muitas vezes um trabalho gratuito, voluntário. Também os profissionais. Quantos são os profissionais que atuam dentro da nossa Diocese São João del Rei, nas muitas paróquias, sendo colaboradores dos pasconeiros que não têm aí a formação profissional. Quero agradecer a você, eu como assessor diocesano da Pastoral da Comunicação, agradeço pelo seu trabalho e uma palavra de incentivo. Que você seja perseverante. Interessante que Jesus convida os apóstolos a serem perseverantes na sua missão. Quando ele nos promete o Espírito Santo, quando ele vai partir para junto de Deus na sua ascensão, ele promete ir e não nos deixar órfãos, nem nos deixar desamparados, mas ele haveria de enviar para nós o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor, que haveria de agir em nós, agir em cada um de nós, fazendo com que cada palavra seja recordada de tudo aquilo que ele já havia nos ensinado. Então que o Espírito Santo de Deus te acompanhe, para que você não desanime, mesmo que tudo pareça ser difícil. Às vezes o trabalho do pasconeiro é muito difícil, encontra muitas resistências, muitas inseguranças. Não desista, continue o seu caminho e vá percebendo através das respostas que o povo de Deus lhe oferece o verdadeiro prêmio do seu trabalho, da sua vocação, do seu ministério dentro da vida da igreja, que é ser um propagador da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora da Comunicação, padroeira de todos nós, que ela possa interceder ao seu Filho Jesus copiosas graças e bênçãos para você e para o seu trabalho como verdadeiro comunicador da pessoa do Cristo Jesus.
É isso aí, padre. Muito obrigado por conversar com a gente, esclarecer vários pontos, incentivar outros, né, o trabalho da Pastoral da Comunicação. Muito obrigado. Eu também te agradeço, né? O Lucas, além de ser um jornalista profissional que atua na nossa Diocese de São João del Rei, ele também começou esse seu trabalho como um trabalho voluntário, atuando na Pastoral da Comunicação, na Paróquia do Seu Bom Jesus de Matosinhos. Então, a você, o meu agradecimento, trabalhando junto nos meios de comunicação da nossa Diocese, e a Fabíola, que está aqui por trás das câmeras. Neste anonimato é sempre preciso lembrar aqueles que estão por trás, né? Você não está vendo, mas ela que está aqui trabalhando, vai preparar e vai editar tudo isso. Então, a você, Fabíola, o meu agradecimento pelo seu trabalho, pela sua colaboração diante da Pastoral da Comunicação aqui na nossa Diocese de São João del Rei. Muito obrigado. Eu agradeço também e aproveito também para parabenizar o senhor, porque acompanhando, né, incentivando, mostrando esses caminhos, eu fui um desses, né, desde pequeno, incentivo, assim como também os outros agentes da Pastoral. Muito obrigado. E eu agradeço também a você de casa que está acompanhando esse vídeo, acompanhando os vídeos do nosso canal. Reforçando novamente, deixa seu like, se inscreva para você receber, assim que postar, receber esse vídeo. Um grande abraço a todos e semana que vem tem mais uma boa conversa. Chegamos ao final do Caminho de Vida. Acompanhe as nossas transmissões pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Web Rádio Recanto de Minas, além da Rádio Emboabas FM e TV Campos de Minas. Bom dia para você e bom domingo.